Você está ao vivo. Estamos ao vivo, Juliano. Que bom, que bom. Retornar nossa live do canal depois do carnaval. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos ver se já tem alguém entrando aí no chat, porque tem um delayzinho. Está passando um carro ali em cima. Então vamos aguardando as pessoas um pouco. Juliano, de onde é que tu está falando mesmo? Diz aí para nós. Eu Cidade estou que em tu está Atibaia, falando. São Paulo. Atibaia, São Paulo. E tá chovendo aí? Como é que tá o clima? Acabou de dar uma garoa grossa aqui, hein? O Brasil todo tá nessa chuva, né? Muita chuva aqui. Tá com 2 dias que choveu demais, demais, alagando a cidade. Isso aí. Verdade. É a transição A Terra se planetária, né? contorce por causa de coisas que o ser humano anda fazendo, né? E ela vai dando sinais dela também. Assisti a um vídeo, a pessoa dizendo que ela tá clamando, ela tá gritando. Gaia tá gritando. Ela tá, digamos que, revoltada, né? Tanta coisa que a gente fez, que a gente tem feito com ela. Mas é isso, a gente plantou, a gente vai colher, né? A gente vai colher. Não tem escapatória não para ninguém. Gente, já tem alguém aí no chat? Se tiver e puder dar um retorno para a gente, por favor, do som e da imagem, para a gente começando nossa live de hoje com um convidado que vai nos falar de um tema maravilhoso. Olha, Elaine Fernandes, boa live. Obrigada, Elaine. Bem-vinda. A nossa moto, na hora que eu começo a live toda vez. Tudo ok. Que bom. Então vamos lá. Agradeço sempre a Deus inicialmente, né, antes de começar a nossa live, porque sem Ele nada somos. A nossa saúde, a nossa inteligência, nosso discernimento, principalmente nesse momento de transição planetária, muito necessário, né? Então, gratidão àquelas pessoas que já são inscritas no canal, gratidão às pessoas que vão conhecer o canal hoje e vão se inscrever. Se gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam. Não esqueçam de deixar o like aí para gente. Informo que a internet anda meio instável, acho que no Brasil todo, né? Pode ser que o sinal fique mais fraco, a imagem da gente suma, mas se acontecer isso, ninguém sai, por favor, que a gente volta, ok? Então, gente, o nosso canal ele mudou um pouco a proposta, né? Agora a gente está entrevistando terapeutas que falem sobre o seu trabalho, suas experiências, né, com as pessoas, porque nesse tempo, desde a pandemia, muita gente ainda não, digamos que voltou ao normal emocionalmente, psiquicamente, e a gente precisa, né, desse auxílio. Nós somos uma ferramenta de amor para ajudar as pessoas que precisam, que tiverem com pânico, que tiverem com medo. Muita gente até hoje tem medo, gente, até de sair de casa. É incrível isso. Então, eu entrevisto agora terapeutas, pessoas que de alguma forma elas trabalham auxiliando as pessoas nesse sentido, de equilibrar as emoções, de harmonizar a pessoa. E hoje, e esse trabalho nosso, né, dos terapeutas, é no sentido de também auxiliar na reforma íntima, porque a gente sabe que a reforma íntima é a solução para muita coisa. A gente reformar nossos comportamentos, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de tratar o outro. Então, o terapeuta, ele é essa ferramenta de amor e auxílio, orientação também. Então, o nosso canal, eu sempre falo, quem sentir no coração e quiser nos ajudar, ajudar o canal, por quê?
porque a gente ajuda os animais de rua. A quantidade, cada dia mais, de animais que estão sendo jogados fora, literalmente. A gente encontra cachorro com gravatinha, cachorro com coleira. Então, são cachorros que a gente vê que tem dono. A pessoa joga, está abandonando. Então, o nosso canal ele ajuda ONGs, ajuda instituições com crianças que têm doenças raras. Então, o Pix é para isso, ajudar o nosso canal e também ajudar o canal a ajudar essas pessoas, os animais, as pessoas. É para isso. A chave Pix, para quem sentir no coração essa vontade de nos ajudar, com qualquer valor, gente, é rosianediasressoar@gmail.com. Recomendações a vocês, continuo recomendando que assistam, né, a oração de 21 dias de cura e libertação com Arcanjo Miguel. É uma oração poderosa, de limpeza, de fortalecimento da fé. Ela se encontra na nossa playlist, na pastinha chamada Oração de 21 dias de cura e libertação com Arcanjo Miguel. Então, fortaleço as energias de vocês positivamente, o ânimo com essa oração. É só colocar os fones de ouvido e ouvir. Só tem um momento que você tem que falar, que é um dos vídeos que ele pede para falar o nome completo. Só o resto é vocês ouvirem e sentirem a oração no coração. Então, agora eu vou falar do nosso convidado. Hoje estamos aqui com Juliano de Moura, tarólogo, xamã. Vocês podem ver que ele tem uma cara assim meio indígena, inteligente. O trabalho dele é lindo, é maravilhoso. E ele vai nos contar um pouco sobre o trabalho que ele estuda. Ele, na verdade, é um estudo que ele fez com o tarô, e ele fez uma analogia com um conceito de Nikola Tesla. Então, eu acho que, se não todos, mas grande parte, ou a maior parte das pessoas que vão assistir essa live, já ouviram falar sobre os feitos de Nikola Tesla. Então, boa noite, Juliano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, querido. Por favor, se apresente, fale um pouco do teu trabalho, e a gente vai começar nosso bate-papo, na verdade, um bate-papo. Verdade. Pode se apresentar. Para mim é uma honra estar aqui. Tenho acompanhado bastante os vídeos do canal, né, já há algum tempo. E é isso, é gostoso falar sobre espiritualidade, né, sobre todos esses conceitos que, desde que o homem começou a entender o que ele é, ele começou a fazer muitas perguntas, né. Isso vem muito antes do Egito, da Suméria, né. Isso vem de outras esferas até. E é isso, né? A informação, né? Nós queremos ter acesso à informação e você aprende, tudo no universo é informação, né? E esse conhecimento de teosofia, de cabala, né? E de toda essa linhagem mais hermética, né? É onde guarda os grandes mistérios, né? Que a gente chama de ciência das idades, né? E realmente você vai desvendando as coisas através disso aí. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por tarô, eu achava interessante, mas aí eu deixava para lá. Até que chegou um momento em que parece que a coisa pegou mesmo e começou a me incomodar para mim ir atrás. Aí eu fui lá em São Paulo, sabe, escolher um deck de tarô e começar a analisar suas cartas e pesquisar a respeito disso. E aí foi aparecendo, então, né, ideias, eu fui me identificando com as cartas, entendendo seus mistérios. E o tarólogo é assim, às vezes ele vai pesquisa, aprende um pouco, e é uma coisa interessante que eu ouvia tarólogos mais antigos falarem, que muitas vezes você estuda o tarô, aprende bastante para depois esquecer, jogar tudo de lado, porque aí você pegou o fio da meada, né, e aí você vê que realmente é a sensibilidade ao mistério da carta, e às vezes não tem nem muita técnica, né? Às vezes você percebe
diversos tipos de técnicas de montagem de cartas, né, e em formato de Sim. pirâmide e tudo mais. E, de repente, você começa a desenvolver aquilo e simplesmente você se conecta à egrégora, né? E toda essa causalidade cósmica, porque o universo é todo causal. E aí você lança as cartas e a forma que você mentalizou, você se comunica com o universo, ele entende as mensagens do seu próprio inconsciente, porque tarô é muito isso, né? É de inconsciente Sim. cósmico para o seu próprio eu, seu próprio inconsciente. E os arquétipos que estão dentro de você vão ressoar com os arquétipos da carta. E você vai achar também a linguagem arquetípica de pessoas que construíram a coisa, sabe? Quando você mergulha nas ideias, então você vai começar a acessar tudo isso, né? Às vezes não é só o próprio eu, é o meu eu, é o cosmo e é o inconsciente coletivo que vem das esferas, né? E vem de toda essa egrégora que emana da própria natureza da Terra e de grandes mestres que deixaram impregnado aqui alguns mistérios e você acessa esses mistérios também e aí você encontra então paralelos nos arcanos e soma essas três linhas, essa aqui, aquela lá em cima e a ancestralidade. É lindo, né? Eu coloco para mim, algumas amigas que me pedem também. Ainda não estou oferecendo esse serviço, né, efetivamente. Mas eu não estudei nada, eu olho para a carta, eu sinto, é como se a carta falasse comigo e eu vou desenhando ali a vida da pessoa que ela quer saber. É interessante isso aí que tu está falando, é isso mesmo. É muito bom. E Juliano, como é que tu recebeste esse chamado? Como é que foi o início do teu despertar da espiritualidade? Foi desde criança? Vem da tua família? Porque assim, a gente olhando para ti, a gente assim, é um índio, né? Tem uma mistura indígena. Como é que foi o teu despertar? Fala pra gente. A minha avó, por parte de mãe, né, era índia, né? E eu comecei me envolvendo com religião no cristianismo, né? Na igreja evangélica quando eu era criança. Eu lembro que meus pais, quando eu devia ter uns 4 anos de idade, ali ia na igreja cruzada, que acho que hoje o pessoal chama de quadrangular, em Minas Gerais, né? Eu nasci em São Paulo, mas a minha vida foi peregrinando, São Paulo, Minas, praia. E nesse período eu estava em Minas Gerais, com 4 anos de idade, a minha família estava indo para a igreja. Eu lembro, e aí eu adquiri essa vontade, comecei a gostar dos corinhos que era cantado lá e tudo mais. Um fato curioso que acho que não entra muito bem na questão, mas é uma questão de curiosidade que eu posso compartilhar com vocês, tem a ver com nossos irmãos da Galáxias, é que uma vez a gente estava indo para a igreja, eu, meu pai, minha mãe, a minha avó e um tio caçula. De repente alguém falou, olha lá para o céu. Aí a gente olhou, naquela época, era por volta de 1981, né? Era difícil você ver uma televisão colorida, sabe? Não existia celular, a tecnologia era bem diferente da que existe hoje, né? E eu olhei para o céu assim, e tinha um objeto longe, mas dava para ver que a forma triangular, sabe? Um formato piramidal, cor de prata passando assim. Ele passou em frente à Lua, né? Aí ele sumiu, porque ele se confundiu com o prata da Lua. Depois ele atravessou a Lua, continuou assim, desapareceu na nossa frente, sumiu, sabe? Esse foi um momento curioso. Acho que uma das coisas que não me deixa esquecer tanto a minha vivência naquela época, né, nas nossas vidas na igreja evangélica, mesmo com 4 anos de idade, né, justamente acho que foi por causa disso que marcou, sabe, o momento, né? E aí ficou preso na memória. Eu tô sem o seu áudio. E o tarô foi depois de adulto. Aí sim, depois com 8 anos de idade, eu começo a me interessar por igreja também, ainda na igreja evangélica, né, me envolvo com música, né, começo a me gostar da filosofia da coisa, só que eu já comecei a virar uma pessoa fora da caixa, né, para os padrões, né, evangélicos. E aí comecei Sim. a estudar, então, a espiritualidade mais aberta, e aqui em Atibaia, então, aonde eu me aprofundei na coisa, e logo em seguida, depois que eu
pesquisei bastante sobre religião, comecei a ter experiências de projeção da consciência e entrar nesse universo todo. Aí eu comecei a me interessar pelo tarô e fui atrás e comecei a pesquisar. Muito bom. E o teu conhecimento do Tesla, assim, foi nessa pesquisa? Exatamente, eu gosto bastante, sabe, de fazer esse tipo de pesquisas, e o Tesla é uma pessoa que marcou muito o desenvolvimento da sociedade, né? E ele foi uma pessoa bastante recriminada, né? Ainda não lhe deram o devido respeito, né, da forma que ele merecia, mas ele mesmo Sim. chegou a se desabafar em entrevistas, ele até chegou a dizer que o presente é deles, é desses que estão aqui à volta, mas o futuro para qual eu trabalho é meu, entende? Ele sabia que as pessoas não teriam como evitar, sabe, entender as coisas que ele dizia, né? Porque ele foi quem inventou o controle remoto, né? Ele inventou muita coisa que naquela época era inimaginável, entende? Ele chegou a dizer quando inventaram o primeiro telefone, era uma dificuldade na época, né? Porque você ia ligar para alguém, a telefonista atendia, passava a ligação para a pessoa que ia receber, É, aí ela ficava ouvindo a sua conversa, para quando a conversa acabasse, ela que desligava o telefone, né? Era um negócio bem precário, né? E a repórter perguntou para a Tesla, ô Tesla, o que você acha do avanço da tecnologia agora, né, na comunicação? Aí, naquela época, a Tesla falou para ela assim, ó, no futuro, a tecnologia vai estar tão avançada que nós vamos nos comunicar com qualquer parte do planeta em tempo real, vendo as pessoas, né? Essa comunicação fará como se fosse um grande cérebro, sabe? Essa rede fosse um grande cérebro, nós nos comunicaremos em tempo real e os aparelhos que nós vamos fazer isso será pequeno o suficiente para caber no bolso de nossas roupas. Não tem ele mais era o um que dizer, né? visionário, né? Ele era um visionário, né? Eu já ouvi falar que ele era um extraterrestre. Aliás, todos nós somos, né? Mas eu vi essa história que ele veio assim de dimensões acima, muito acima, e veio exatamente com essa missão. Mas, porém, foi prejudicado, foi injustiçado, né? Sabe, dessa guerra, né? Que há espiritual, digamos, também, por que não? E a tua afinidade assim com o tarô, né? Foi com todos os arcanos ou só com os arcanos maiores? Esse, Bom, o qual tarô foi? ele é para ser utilizado de forma geral, né? 78 cartas. Sim. Porém, as 56 elas têm um aspecto bastante corriqueiro no que diz respeito à nossa vida de forma mais direta, né? Eles apontam bastante fatos que podem ocorrer, entende? E os arcanos maiores, eles são pontos chaves, sabe? Que mostram a nossa própria energia, né? O nosso regente, a nossa energia regente, né? Com a data de nascimento e tudo mais, porque ele está ligado de forma bastante lógica ao seu contexto matemático, né? E está relacionado ao alfabeto hebraico, também as 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. E a imagem das cartas também é uma coisa que bate bastante, né? Eu acho que esses artistas foram muito bem inspirados em relação a É, isso, principalmente quando a gente chega no modelo que eu vou descrever daqui a pouco, né? Então isso eu acho muito incrível, sabe? elas são lindas mesmo. Aí nesse teu estudo, tu fizeste uma relação das cartas com os chakras, isso aí que tu vai explicar para a gente, né? Que é interessante. A Cada gente vai falar um carta tem pouquinho a esse respeito. pode, Eu anotei alguma coisa para mim não falar demais. sim, pode falar. Quando a irmã quiser me interromper, dar um joinha para alguém que pode estar se comunicando, fica à vontade. Tá, deixa eu só mostrar quem é que já está aqui, já tem algumas pessoas aqui. Foi a Elaine, né, que eu falei, boa live. Vilma Paiva, boa noite. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda à nossa live, ao nosso canal. Sandra Nacal, boa noite a todos, irmãos de luz. Boa noite, Sandrinha.
Meninas, sejam bem-vindas. Não esqueçam do like, de deixar o like, viu? Então, fala para a gente, Juliana, assim, a correspondência de cada carta, né, com o chakra. E aí... Então, para mim chegar nos chakras, né? Aí, então vamos. E a gente estava falando sobre Tesla, né? Foi a ordem que eu cheguei na construção das cartas. Então, eu anotei alguma coisa aqui para mim não falar demais, né? E Tesla, ele fala, né? Que ele chega a dizer uma frase que sintetizada, né? Eu não vou lembrar exatamente, eu acho que eu nem anotei exatamente como ele diz, mas é mais ou menos: se o homem soubesse os mistérios que estão por trás dos números 3, 6 e 9, sim, ele teria a chave para desvendar o universo. E quando eu ouvi isso, né, a primeira vez, eu achei muito interessante. E quando eu comecei a analisar o tarô, aí deu um estalo, e eu me lembrei dessa frase de Tesla. Eu pensei, eu vou aplicar esse conceito nos oráculos mais sagrados que existem no tarô, que são os 22 arcanos maiores, e vou ver se eu encontro alguma coisa. Porque os tarólogos, eles descrevem algo que eles chamam de jornada do herói, né? E eles catam as cartas, né, de forma consecutiva, né, linear, e eles vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que seria o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, e vai indo assim. E aí eles descrevem, filosoficamente falando, uma história que seria a jornada do herói. Faz sentido também, né? Mas a gente percebe que esse sentido ele tem uma variação filosófica, né? De acordo ao conhecimento de cada tarólogo, a proximidade que ele tem mais com o arcano do que com o outro e tudo mais. Fica uma coisa bem subjetiva, né? Mas faz sentido também. Mas eu pensei, e se eu aplicar esse conceito 3, 6 e 9 nos arcanos, o que vai acontecer? Eu percebi que quando eu apliquei, eu tinha intervalos de terços, então eu tinha 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? E aí eu catei uma ordem linear, coloquei o arcano 0 como primeiro, né? Porque em saltos de terça você não tem nada antes do 1, né? Que seja correspondente a não ser o próprio 0, né? Nessa distância de 3 para trás. E aí eu achei interessante que começou a fazer muito sentido, né? E aí eu passei a ter, então, um grupo de 7 cartas. A coluna de baixo, então, ela ficou com um grupo de 7 cartas também, e a última coluna ficou com um grupo de 7 cartas. Então eu tinha 3 fileiras de 7, e o arcano 21, eu percebi que ele não entrava, sabe? Ele não entrava nas cartas, e de forma intuitiva eu sabia por que ele não entrava, estava tentando entender por que ele não entrava, sabe? Aí o que ocorre? Eu me lembrei que os judeus, por exemplo, eles dizem que o ser humano, principalmente os judeus mais versados, né, nos conhecimentos mais sagrados, né, e mais ocultos da Cabala, e de todo aquele conhecimento que é passado de forma oral, até para as pessoas não é nem porque as pessoas não podem, né, saber dessas coisas, mas é porque se você passa para um leigo que não tá preparado para entender certos mistérios, dali dele não entender, ele ainda vai profanar o sagrado, né? Ele vai sair falando mal, ele vai sair menosprezando. Sim. Então, por isso que existem esses mistérios. E esses judeus, eles diziam que o ser humano, ele nasce na Terra com 3 encarnações programadas, que seria a base, né, para todo o desenvolvimento da consciência, e você poderia até ascender com essas 3 encarnações, mas se isso não acontecer, poderão ser 30, 300 e quantas forem necessárias. E eu percebi que aqui eu tinha 3 estágios de manifestação da consciência. Arcano 21 não entrava, mas na redução cabalística, 1 mais 2 é 3, e eu percebi que ele se encaixava no segundo arcano do meu primeiro grupo de 7, ou seja, é como se ele fosse o eu superior que se manifesta aqui para desenvolver essa jornada do herói, né? Com essa outra roupagem que eu monto agora com os conceitos de Tesla. Eu estou com uma folheto aqui que eu mandei desenvolver, ó.
nós temos, então, esses grupos aqui, né, que são os 3 estágios de manifestação da consciência, né? Então, aqui eu tenho 0, cadê? Aqui, né? Aqui eu tenho 0, o 3, o 6, o 9, né? E assim sucessivamente. Então, são 7. E aí, meu arcano 21, então, ele seria essa segunda carta, né? Nós vamos falar um pouco disso. Como nós não temos muito tempo, eu quero explicar rapidinho algumas coisas aqui, e aí depois, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente responde. Uma hora e meia, de acordo tá ótimo, então. com as perguntas, a gente pode esticar um pouquinho, não te preocupa não. Então, apenas mentalizem que esse aqui é o ser humano encarnado, tá bom? A imperatriz, né? Sim. Ela representa justamente isso. Nós vamos falar de chakras também, né? Então, você percebe que nós temos 7 grandes principais chakras. E aqui nós temos também 7 figuras que apareceram na imagem, tá bom? Sim. Nós vamos falar a respeito disso. O que acontece? Também, com base nessa sequência, nós então encontramos um grupo de 7 que seria um número sagrado, ele aparece aqui, nós temos 7 notas musicais, nós temos 7 cores do arco-íris, nós temos 7 chakras, inclusive cada chakra tem uma cor, né? E ela vai do vermelho ao violeta, sabe? Sim. Seguindo toda essa sequência lógica, né? Do vermelho ao violeta. Isso representa o mundo físico, aí, ó. Isso representa o mundo físico e a densidade a qual nós estamos impressos, né? Lembrando que tudo é física, tudo é fisicalidade. Às vezes a gente fala, a gente está na dimensão física, né? Tem a dimensão espiritual, mas a dimensão física, não sei o que tem. O plano astral também é um plano físico, sabe? Tudo é feito de energia, tanto lá e aqui. A melhor forma que tem para a gente dar uma distinção maior, quando a gente fala da 3D, é o que os físicos quânticos dizem quando eles chamam isso aqui de energia bariônica, né? Então, nós estamos na energia bariônica, que é a mais densa, até onde se pode imaginar, né? Claro, tem coisa mais densa que a gente, até mesmo uma estrela de nêutron, por exemplo, seria até então a substância mais densa que existe. Mas essa energia bariônica, a partir daqui, então, nós temos outras dimensões relativamente físicas também. Então, a gente tem toda essa apresentação, né? A música, o padrão de cores, 7 chakras, né? E tudo que possa se manifestar. A gente chega a um conceito hermético também, né? Que seria 137, quando você olha aqui, dentro dessas primeiras fileiras de carta, você vê a importância do 1, né? A primeira manifestação, você vê a importância do 3, e a imperatriz representa esse 3, né? Porque ela se reveste de 3 princípios básicos, que a consciência se reveste para ser o que ela é, né? E ter a compreensão que ela tem do mundo. E 7 também, que seria o seu estágio de evolução e a dimensão que você está inserido. Deus é 137, ele é uno em manifestação, né? Ele é onisciência, trino em manifestação e cétuplo em evolução. Ele é 137 e isso tudo vai acontecendo. A jornada do herói descreve muitas coisas que eu quero passar para vocês. O que ocorre? Seria interessante se eu mostrasse com mais frequência isso aqui, mas a luz não está deixando vocês verem direito, né? Era como se fosse Vamos a carta mesmo, né? Mas aí mostra o que acontece? Visualizem a primeira carta, o 0, né? Sim. É o louco. O louco é a primeira carta da equação. Por que ele aparece aqui, né? Ele é a mente cósmica. A gente está falando de evolução e de chakras ao mesmo tempo, né? Ele é a mente cósmica, né? É o plano divino. Ele é o seu chakra coronário. Entende? Sim. Por que ele é o 0, né? O louco é o 0? Porque Deus está além dos nomes e das formas, né? É aquele incomensurável, inominável, né? A gente tenta dar um nome para Deus, mas esse Deus é inominável, então não tem como você reduzi-lo a um nome.
esse louco, ele representa, então, essa consciência que agora vai vitalizar a Imperatriz. A Imperatriz, ela é o ser humano encarnado e ela representa também a própria consciência do ser humano, a sua noção de eu, de individualidade. Então, é o próximo chakra, né? E ela se manifesta frontal. Aqui. É o frontal. O que acontece? A Imperatriz, ela aparece nessa figura e dentro dos três tipos de manifestação da consciência, ela aparece no estágio de manifestação da consciência também, que é uma manifestação bastante simples, relativamente simples. É alguém que não se importa muito com o desenvolvimento tecnológico, né? Não se apega muito a conceitos espirituais mais complexos, tem de planos dimensionais, né? Seres de outras galáxias. É o ser humano livre, sabe? Que vive a vida, né? E se centraliza no seu próprio eu, na sua casa, na sua família, né? E o chakra é justamente esse, né? Você reconhece o mundo à sua volta, ressignifica da forma que você pode e tudo mais. Então, isso é o chakra, isso é o ser humano, isso é um estágio dele na vida. A partir daí, você tem o chakra laríngeo, né? Que aparece aqui a figura dos enamorados, vendo a figura dos enamorados aqui. Laríngeo é os enamorados, no caso. São os enamorados. Sim. É o arcano 6. Interessante, né, que os enamorados mostram muito aquele tipo de contato de relacionamento, né? Você enamora com uma pessoa, você enamora com a vida, está mostrando uma certa comunicatibilidade, né? Uma comunicação, né? A relação que você tem com o outro, sabe? A Imperatriz, ele tem uma comunicação consigo mesmo. Os enamorados, os chakras 6, ele mostra essa relação que existe com o outro. E a gente vai evoluindo. Mas até aqui nós percebemos que nós temos 3, 6 e faltou o 9 que Tesla falava, né? O 9 é o eremita. Aí ele aparece. O chakra cardíaco, né? Então você tem 3 chakras acima do chakra cardíaco, você tem 3 chakras abaixo do chakra cardíaco, tá bom? O chakra cardíaco é o primeiro chakra a ser formado no corpo humano, até porque o coração é o primeiro órgão a ser formado, né? Talvez até ao mesmo tempo, sabe, eles fossem se desenvolvendo, mas é bem provável que o cardíaco agora alimenta o cérebro, né? E depois ele refaz tudo, até porque depois que ele forma aqui e forma aqui, os chakras que aparecem para baixo, dentro da pesquisa que a gente vai ver aqui agora, eles são relativos dos chakras de cima, sabe? E como Tesla falou sobre o 3, 6 e 9, eu não te mandei uma imagem que eu tenho aqui, ela é bastante visualizada às vezes na internet, mas se você imaginar, por exemplo, você tem um círculo, né? A gente pode chamar isso de matemática vórtex. Nós temos um círculo e você pode colocar o 9 em cima, depois 1, 2, 3, 4 e vai indo, né? Nesse círculo até você chegar no 8, sabe? Quando você cata esse círculo com esses 9 números, sabe? O 9 em cima que seria o centro de tudo, né? Até porque o 9 é o seu chakra cardíaco, a sua centelha divina está aqui, né? Para cá vem o ego, né? E o seu racional, porque ele vai administrar as coisas, de vez em quando ele tem que se reportar ao seu eu maior, né? Porque a centelha que tá ligada a uma alma maior ainda, né? Que seria o arcano 21, entende? O seu eu maior. E você tem essa centelha divina aqui. Mas entender o que existe dentro, né? Dentro de mim, dentro de você, dentro de um anjo, por exemplo, sabe? Deus sempre está dentro das coisas. Do lado de fora, você só vê a manifestação dele. Ele está dentro, entende? E o que ocorre? Essa matemática vórtex aqui, a Cabala, por exemplo, e muitos conceitos da física trabalham com oitavas, né? Um padrão de oitavas. O que ocorre? Então, se você cata, por exemplo, 1
ali depois 9. O dobro de 1 é 2. Você passa um risco para o 2. O dobro de 2 é 4. Você pulou 3. O dobro de 4 é 8. Aí tudo bem. O dobro de 8 é 16. Só que na redução cabalística não tem 16. Você tem que reduzir. Então 1 mais 6 é 7. Aí você puxa para o 7. Chegando assim, você vai achar um grupo de números que seriam o 1, 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Eles estão fechados. E do lado de fora fica o 3, 6 e 9. Né? Ele não entra, né, nessa soma aí, sabe? Nesses saltos de oitavas, né? O que ocorre? E aqui também nós temos 7 saltos de oitavas, porque se você cata do arcano louco, né, até o 18 você tem 7, entendeu? Saltos de oitava, né? Do louco ao 18, né? Que é do 0 ao 18, você tem 7. Pulou mais uma, você deu um salto de oitava, né? Um pulo na frequência, é o que o elétron faz, por exemplo, né? Em volta do átomo, né? Ele adquire carga, ele adquire informação, aí ele salta, né? Ninguém sabe nem como ele sai dali para ir para a próxima órbita, né? Ele salta. A consciência também faz esse mesmo processo, entende? Você vai evoluindo, se não evoluiu, volta, vai evoluindo, se não evoluiu, volta, até você adquirir informação suficiente, ter consciência da sua informação, aí você dá um salto e cai na fileira de baixo. É outro estágio de evolução da consciência, percebe? Isso aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui e acontece na matemática Vortex. Só que tem esses números fechados, né? Que o 3, 6 e 9 não estão. Aí, se nós utilizarmos o mesmo princípio, né, de saltos para saber o que, né, de múltiplos de frequência para saber o que acontece, você cata o múltiplo de 3 é 6. Você cata o múltiplo de 6 é 12. E na redução cabalística, 1 mais 2 é 3 de novo, aí aponta para lá. Aí vai ficar assim, sabe? Você percebe que existe um entrelaçamento entre o que sou eu e o que está além de mim, nas relações interpessoais e no mundo à minha volta, sabe? Então, existe um compromisso de eu entender o que sou eu e de eu entender o que é o próximo e o que é a vida, sabe? E a matemática mostra isso, né? Que é uma matemática sagrada, e o tarô está mostrando isso também. Essa relação, por isso aparece na imagem aqui, né? Logo depois dos 3 aparece o 6, e você percebe que a imperatriz tem uma relação consigo mesmo, com a sua família, com coisas mais íntimas e mais próximas, e logo após, além de si, já aparecem os enamorados, né? Não é como nas leituras antigas, né, da Jornada do Herói, que além dela você teria o arcano 4, que seria o imperador, né? O imperador, na verdade, seria um múltiplo da frequência. Se um dia ela passar por todas essas etapas, ela se manifesta como imperador, entende? Mas a responsabilidade dela agora é com a próxima etapa, né, no seu estágio de evolução. Então, essa relação dela com o próximo, com o mundo à sua volta. O imperador também vai ter responsabilidade com o próximo à sua volta em outro aspecto, mas é bastante similar ao que acontece aqui, porque Jesus mesmo falou, né? Você tem que fazer ao próximo o que você desejaria que fosse feito a você, né? Sim. Temos que tratar o outro assim, né? Sim. E ele chegou a falar, aquele que faz um bem para os meus pequeninos, a mim fez, né? Porque ele estava mostrando essa relação que existe, esse entrelaçamento entre o homem e o homem, né, que está além de você, toda a natureza e toda a vida. Então, você percebe na matemática Vortex esse relacionamento, e quando você cata o 9, porque você tem uma pirâmide aqui, né, nesse círculo que eu mostrei, né, e nós temos todos os números, e inclusive o 0, porque o 0 é o próprio círculo, né? Porque o 0 é o todo, sabe aonde os números estão, né? Então ali é Deus, sabe? Aquele que não é um número, mas ele comporta tudo. O que ocorre? E o 9 está lá em cima. Se você aplicar esse princípio no 9, né? 2 vezes 9, 18. 1 mais 8 é 9, sabe? E aí você vai embora, e sempre a redução cabalística, ainda que você tivesse 1147
vezes 9. A redução cabalística cairia para 9, mostrando que o 9 é absoluto, entendeu? 9 é o Deus mais alto que você vai conseguir alcançar dentro dos conceitos de nomes e formas que você possa imaginar. A partir daí, você parte para o 0, né? Que aí é aquele que não dá para mensurar, entende? E é improvável, sabe, você entender, o ser humano entender, ou qualquer outro ser conseguir entender Deus em toda a sua plenitude. Alguma pergunta? Não, acho que ninguém tem nenhuma pergunta ainda não, mas eu tô amando, tô compreendendo tudinho, né? Alguém tem alguma pergunta aí, gente, para fazer? Acho que está todo mundo ouvindo mesmo. E aí o que acontece então? Então nós chegamos a esse grupo, né? Nós temos então o 0, que é o absoluto, é Deus. Depois nós temos então 3 grandes personagens que aparecem, que é a Imperatriz, os Enamorados e o Eremita, que é o 3, 6 e 9, né? Isso aí representa a sua manifestação na vida, porque é ela, né? É o eu, é a alma encarnada, é o compromisso dela com o mundo e é o reportar dela consigo mesmo. O eremita é aquele cara que aparece de cinza, sabe? Revestindo de neutralidade, sabe? Não deixa que as coisas lhe afetem, o mundo à sua volta, né? Não pode movimentar as águas que existem dentro de você. Isso me lembra bastante da passagem onde Jesus anda por cima das águas, né? Acalma o mar, e os discípulos no barco assustados, né? Aquelas águas não simbolizam as dificuldades da vida, né? O vento simboliza, as águas simbolizam o plano emocional, entendeu? O que venta lá fora pode mover as águas que estão aqui, sabe? Sim, e, sim. E é justamente essas coisas que ocorrem, né? E o eremita, ele não deixa essas águas moverem assim, ele é a pessoa que ele se guia com a própria lâmpada, ele vai para o lugar reservado, né? E nós precisamos visitar o eremita de vez em quando, sabe? E é ali que nós vamos encontrar a informação necessária, sabe? Dentro da calmaria, aquele que realmente se reveste de neutralidade e olha o mundo de outra forma. Aí sim nós saímos para fora, né, e vamos agir. A partir daí, então, você tem o arcano 12, né, que seria o enforcado ou pendurado. O arcano 12 é uma carta muito interessante. Tem alguns tarôs que colocam enforcado, outros já põem pendurado, né? Eu vou mostrar aqui também. Eu fiz eu classifiquei isso aqui para ficar mais fácil, né? Se bem que seria melhor se eu tivesse compartilhado o arquivo com vocês. Então, essa carta aqui, arcano 12, né? Que é o pendurado. Uma coisa muito interessante aqui é que ele está completamente confortável, né? Aqui. Está fazendo um 4 com as pernas, né? Mostrando a quarta dimensão, os 4 elementos. Ele está entendendo, sabe? Ele tá entendendo o plano físico, percebe? Ele se iluminou, né? A vida colocou ele de ponta cabeça, ele está vendo o mundo de outra perspectiva, por isso ele se iluminou. Se ele ficasse na mesmice, olhando como o senso comum olha, ele não teria, né, entendido, sabe? O sacar da coisa, né? E arcano 12 é 1 mais 2, que é 3, né? Ou seja, ele é relativo dela, entende? E nós vamos ver cartas que são relativas, porque, na verdade, o que ocorre agora daqui para baixo é um reflexo, né? É algo que já ocorre daqui para cima, entende? Se você puder imaginar, né, daqui até aqui, né, ocorre algo similar ao que ocorre daqui até aqui, entende? O eremita, ele sintetiza baixo, as coisas. Né? O eremita sintetiza, seu coração sintetiza o que acontece aqui e o que acontece aqui. Os yogis diziam, meu pai é o céu, minha mãe é a terra, e ambos se casam na câmara secreta do meu coração. Entende? Sim. Que é justamente o eremita, né? Esse chakra, né? Chakra cardíaco, percebe? E 1 mais 2 é 3, e aponta para ela, entende? Ele é relativo. Entende? Na música a gente vê isso, né? Acordes relativos, sabe? A gente pode dizer, tu falaste que ele, com essa dificuldade, ele ficou de cabeça para baixo e se iluminou. A gente pode dizer que ele sofreu despertar, ele teve o despertar? Exatamente, agora ele começa a despertar, sabe? Tem hora que a gente toma um chacoalhão da vida, né?
entendeu? Tem pessoas que exato. às vezes surtam por algum motivo e começam a perder a cabeça e gritar, e alguém vai lá e não tem outro jeito, dá uns tapa nele, né? A pessoa acorda, nossa, o que eu estava fazendo, né? E, e o que acontece A, com o a vida pendurado é vira de isso. ponta cabeça, a vida vira de ponta cabeça e a pessoa É se verdade. ilumina. Às vezes na vida acontece essas coisas com as pessoas, né? Tem gente que investe tanto em algo que não dá certo, não vai dar certo, mas ele fica, sabe? É como aquela pessoa que começa a jogar, né? E fala, não, agora vou, e o dinheiro tá indo embora, não, agora vai dar certo. Aí, enquanto o último centavo não vai, ele não percebe que ele quebrou a cara, né? Às vezes É, aquela empresa, ele tem o dom para administrar outra coisa, mas ele está com o dinheiro aplicado ali, né? E o mesmo tem certas empreitadas na vida que a pessoa às vezes sofre um acidente, né? Precisa parar com tudo aquilo, sabe? Porque aquele acidente a imobilizou e não consegue continuar e aquilo vai embora, aquela oportunidade passa e depois disso ele cresce. Ele cresce de outra forma, muito mais do que ele imaginou que iria crescer se ele tivesse continuado naquele lugar. Né? Às vezes foi necessário a pessoa quebrar um braço, uma perna, né? Para olhar o mundo de outra perspectiva e ver que ele tinha muito mais oportunidade de ter muito mais felicidade com outra coisa. eu acho que isso aí se dá na vida como um todo, né? Relacionamentos também. Às vezes a pessoa fica com a outra ali sofrendo, aquilo não vai sair do lugar, mas ela insiste, insiste, aí só se libertar daquela relação, ela encontra uma outra pessoa, né? Que vai, ela mesmo se vê que agora sim ela está mais feliz, aí tem uma possibilidade melhor de conhecer outra pessoa. É interessante, tarô é lindo, eu sou apaixonada por tarô. É verdade. Continue, continue aí que tá ótimo. Então a gente entendeu que o arcano 12 é um relativo parametral, né? O parâmetro, o, o fundamental seria então a imperatriz, os enamorados e o arcano 9, o eremita. É o fundamental. O arcano 0, ele é o absoluto, né? Ele vai emanar a sua vitalidade, né? Pode simbolizar aquilo que nós chamamos de Espírito Santo, né? Ele vai emanar coisas que estão neutras, que sustentam a manifestação da vida, né? Te conectam a outras manifestações, mas de certa forma, quem rege a sua vida e a sua história seria daqui até aqui, entende? Sim. Deus está só amparando, né? Mas a responsabilidade está aqui, entende? É você, a forma com que você administra essas coisas, né? E aí sim você teria você teria a manifestação dos chakras, né? E os arcanos fundamentais, e você tem agora os relativos parametrais desses arcanos, como a gente viu, o arcano 12 é um relativo, né, parametral da imperatriz. O que acontece? Depois dela vem o arcano 15, né? Deixa eu mostrar agora de novo essa figura brilhando, mas dá para ver, né? Arcano 15 assusta bastante o povo, né? É a figura do diabo, O diabo. né? É. Beleza. E ele é. Agora, a gente está falando de chakra, a gente não pode esquecer. Então, a gente tem o todo, o inominável, a gente tem a imperatriz, que é o frontal, os enamorados, que é o laríngeo, né, que é justamente o chakra da comunicação, da linguagem, né? Sim. Então é isso que... E a linguagem simboliza muita coisa, né? Às vezes você está conversando com alguém, já aconteceu comigo, da pessoa não tá gostando do que eu estava dizendo, e eu senti a minha garganta começar a travar, fechar. A voz não queria sair mais, entende? Parece que foi vindo um bloqueio de lá, porque a pessoa não queria ouvir aquilo, sabe? Entendi. Por ideologia diferente, né? Por outras, muitas Sim. questões, né? De cunho filosófico e moral, a pessoa não queria ouvir aquilo, eu percebi o meu chakra fechando, sabe? Como se ela estivesse me bloqueando. Eu entendi, né, essa intervenção vindo do outro. Né? É o chakra da comunicação, sabe? E aí, o eremita é o cardíaco, como a gente falou. Os enamorados, eu falei que é um paralelo, né? É um relativo desse arcano.
Os enamorados, o chakra que você tem depois do cardíaco é umbilical, né? E o que acontece? O umbilical, ele está relacionado à imperatriz, né? E a imperatriz, ele é um chakra de raciocínio, né? É um chakra da consciência, um chakra de raciocínio. Ele entende a interface da vida, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. E como alguns médios já perceberam, muitas vezes você recebe energia, você sente energias a partir do chakra umbilical. Muitas energias te vêm ali, obsessores podem tentar sugar o seu chakra umbilical, né? Como eu já contei uma experiência uma vez para a irmã que aconteceu comigo, e ocorre muito isso, né? Por quê? Porque o chakra umbilical, ele é um tipo de mente também, porque ele sintetiza o que vem de fora e ele entende, né? Já aconteceu de eu ter a lembrança de alguma coisa boa que eu ouvi no passado, mas eu percebi que essa informação entrou pelo chakra umbilical. Não dá para descrever a sensação, mas eu sabia que, sabe, eu sentia a informação chegando por ali, sabe? E aí uma informação que ela é munida de todo esse contexto, sabe? Não é só um sentimento, sabe? Um frio no estômago, algo assim. Você tem toda a bagagem informacional daquele momento do passado, você está sentindo pelo umbigo, né? Isso é muito interessante, porque aqui então você tem o raciocínio e o umbilical, você tem então um segundo raciocínio, sabe? Uma segunda mente, entende? Nós temos duas mentes, que seria essa percepção do mundo e do plano espiritual através do umbilical, né? A sensibilidade, a troca de energias, o reconhecimento de energias através desse chakra, né? Assim como aqui também nós reconhecemos toda a informação que nos vem, né? Sintetizamos ela. Quando a gente nasce, né, o umbigo que liga a mãe, né? Exatamente, né? Transmite a vida, reconhece a mãe, né? Tudo que a mãe sente, ele está sentindo, né? E até mesmo entendendo de forma muito complexa, porque muitas vezes a gente faz uma regressão intrauterina, né? E a pessoa lembra dos traumas que a mãe passou, de quem gritou com ela, qual foi as quedas que ela tomou, sabe? Se ele era aceito ou não na família antes de nascer. Você vê que já era processado e a informação chegava pelo umbigo. Sim. Por isso que ele é considerado também uma segunda mente, né? Porque realmente a informação chega ali de uma forma muito peculiar, aqui chega aqui. Por isso que ele é um chakra parametral, né? Ele é um chakra relativo à imperatriz, ele é um chakra relativo ao frontal. A partir daí a gente tem o 15, que é o chakra sexual, o arcano 15, que eu mostrei a figura do diabo, né? E é um chakra bastante denso. O interessante em falar sobre a densidade dos chakras abaixo do cardíaco é justamente isso, porque eles se ligam muito à terceira dimensão, né, de forma mais visceral, né, tanto umbilical como sexual ou mesmo chakra básico. Eles se ligam à natureza da coisa, tudo aquilo que está ligado à própria ancestralidade disso. O chakra sexual é um chakra também que está ligado muito à comunicação, né? E essa relação de contato, porque ele tem a ver com o sexo, mas ele tem a ver muito mais além do sexo, porque muitas vezes você olha para uma pessoa e você sente uma certa empatia por ela, muitas vezes, não vou dizer que são todas, né? Mas muitas vezes você acha que você se identificou por aqui, mas você se identificou por instinto pelo chakra sexual. Por quê? Porque ele vai além do sexo, é uma linguagem sinestésica, sabe? Que vai além dessa coisa mais mecânica, né? Porque a linguagem da fala, por exemplo, é uma linguagem já processada, né? Articulada, é uma interface que nós sabemos controlar. O umbilical e sexual é espontâneo e vai além da nossa compreensão lógica ainda, sabe? Mas você percebe, o chakra sexual está ligado a esse contato, né? Tanto através do sexo, quanto através simplesmente de sentir a energia do outro,
sabe? Porque é uma via de sentir energia, quer seja ligado à sexualidade ou não, sabe? Porque a energia parte de cada poro do nosso corpo, né? Nós temos, né, uma biosfera, né? O planeta Terra tem atmosfera, nós temos uma biosfera e o sexual consegue captar essa biosfera também. É um chakra denso, por isso ele pode captar energias densas, assim como o umbilical também capta energias densas. E por último, nós temos o arcano 18, né, que é o chakra básico. Ele está muito ligado ao inconsciente, né? Por isso que o 18 eu sempre gosto de mencionar, né? Nas leituras, cada leitura é uma leitura, mas sempre elas carregam, né, um contexto muito próximo, né? Você vê um cachorro, um lobo, a lua, aí melhorou, né? As águas, simbolizando o plano emocional, né? E tudo mais. Então, ele, como ele te arremete ao inconsciente, ao arcano 18 te remete ao inconsciente, você percebe, então, que ele está ligado a questões que estão dentro de você, né? Então, tem 3 chakras importantes, está ligado a coisas que ocorrem dentro de você de forma mais subjetiva, né? Que é o chakra coronário, que alimenta a sua mente, né? E te dá estrutura para que ela trabalhe. E o chakra cardíaco, né, que está aqui no seu peito, é uma outra consciência. E agora, o chakra básico, que é uma outra consciência, porque ele te liga à consciência da Terra, sabe? E toda a sua ancestralidade, né? Mas tudo isso é sintetizado aqui, né? Ou ele é trazido para cá para depois você filtrar essas questões aqui, né? Mas são 3 tipos de consciência, entende? Tanto a cósmica, né, que você precisa sintetizar, depois você recebe o cardíaco e agora o chakra básico que você traz da Terra, né, toda a sua ancestralidade, entende? Por isso que 1 mais 8 é 9, e ele aponta para o eremita de novo, que é o chakra cardíaco, entende? Ele é um relativo do chakra cardíaco. Tudo o que acontecer na sua vida, né, você precisa assimilar com raciocínio, porque o ego é responsável ainda, apesar dele ser o grande vilão da história, né, mas ele ainda é responsável pelo que acontece com ele, né, e se ele for esperto, ele leva para a sua centelha divina, o eremita revestido de neutralidade, entende? E iluminado com a luz, né, a centelha, por isso você vê a lâmpada na mão do eremita, né, a centelha está ali, entende? Então, o que acontece, tanto e questões que vêm do básico, né? E quando a gente fala da terra e ancestralidade, a epigenética traz isso para a gente, entende? E você tem traumas que foi da sua avó, da sua bisavó, do seu pai, e tem coisas que estão aqui, sabe? Consciências que ainda estão te impulsionando a fazer algo, estão te bloqueando, entende? Por isso, essa carta, é por isso que eu falo que a arte foi inspirada também para encaixar dentro desse modelo de Tesla, sabe? Eu acho que ou a pessoa que numerou, né, essas cartas e colocou as figuras, elas sabiam de um mistério, né? Ou ela não sabia nem o que estava inspirando elas, entende? Ou ela sabia e se perdeu, porque ninguém mais falou sobre isso, né? Isso se perdeu na história, ou nem ela sabia, sabe? Mas depois que você coloca o conceito, né, 3, 6 e 9 aqui, você começa a encontrar muita coisa, entende? Muita coisa. E esse inconsciente está relacionado ao eremita. Então nós temos, deixa eu ver, eu até anotei aqui, ó, alguma coisa para falar em relação a isso. Eu já anoto que é para mim não falar demais, que eu fico tentando explicar. Então nós temos 3 consciências de aspecto expansivo, né? Que seria aqui e o básico, que é uma consciência ligada à Mãe Terra. Nós temos 2 mentes, né, de âmbito planetário, que seria essa percepção da terceira dimensão, e o umbilical, que percebe muitas vezes por isso, né,
ele é uma via de mão dupla, porque ele envia e traz, né? Então, por isso, muitas vezes ele é alvo de assédio, entende? E nós temos dois centros de interface com a vida, né? Que é a linguagem, né? Que seria o laríngeo e o sexual, entende? É a linguagem da vida, né? Até mesmo no mundo animal, né? Como o mundo se entende, né? Como Sim. ele se acasala, entende? Como a abelha colhe, né? Ela se reproduz e perpetua a espécie. Sem a linguagem, entende? Sem essa comunicação, né? A conexão, entender o que é o outro e como ele pode me ajudar, quer seja de qualquer aspecto da vida, né? Que vai além do próprio sexo. Tanto é que o chakra sexual ele está mais ligado a energias densas, mas ele se reporta, né, ao laríngeo, entende? Ele é filho da linguagem, entende? Ele é filho da comunicação. Ele não deve ser o seu mestre, entende? E existem fases na nossa vida que nós estamos passando por dificuldade. Às vezes eu jogo as cartas, por exemplo, e eu vejo que a pessoa está tendo problemas com o enforcado, né? E a carta já está mostrando, ó, está tendo problemas nessa fase da vida, vai olhar mais para trás um pouquinho o que aconteceu de errado, entende? O que representa a imperatriz para você, sabe? Né? A mãe, né? O seu conceito moral e ético de vida, você tem feito alguma coisa que muitas vezes está indo contra os seus princípios, entende? Porque, na verdade, o enforcado, ele se submete àquilo. Se você quebra a cara numa fase, é porque existe uma coisa atrás ali, que é o bloqueio inicial, entende? Sim. E você não está agindo direito, né, com aqueles padrões, aqueles princípios, aqueles valores que lhe foram passados, ou que você entende que, até inconscientemente, você entende que moralmente aquilo deveria ser feito. Sabe, como você não está agindo por aqueles princípios, aqueles valores, quando chega ali, você acaba se lascando, né? A pessoa acaba se lascando justamente por isso, né? Então, é o que ocorre, são fases da vida, a gente olha lá para trás, né, e vê o que está acontecendo. Alguma observação? Maravilhoso. Juliano, toma uma aguinha aí, deixa eu botar aqui, tem uma... Francisca Silva. Boa noite, Francisca Silva, seja bem-vinda. Juliano é um poço de conhecimento. Sim, Francisca, demais. Eu adoro ouvir essas explicações de Juliano. Vilma Paiva, estes números são o que Tesla cita que são o segredo do universo? Exatamente. É a chave para desvendar o universo, segundo Nikola Tesla. Perfeito, Juliano. Vilma Paiva, Juliano já colocou o tarô para mim, tão verdadeiro, tem minha credibilidade. Gratidão, né? Tarô de Juliano é maravilhoso mesmo, colocou para mim. Sim, Juliano, continua aí que eu estou amando as tuas explicações das cartas. E aí, como eu havia falado, nós temos aqui, tá vendo? Uma outra hora, se a gente fizer algo parecido algum outro dia, aí eu mando uns arquivos para a gente trabalhar melhor, tá vendo? Então nós temos os 7 chakras, né? As cores não batem muito bem, até que se aproximam, mas eles têm que ir do vermelho. Eles têm que ir do vermelho ao violeta, né? Sim. E nós temos os chakras relativos, por isso eu coloquei, né? Branco, tá vendo? Amarelo, né? Verde. Tá. Nós temos 3 brancos, tá vendo? Aí, ó. Sim. Porque são 3 centros, né? São 3 consciências de aspecto expansivo, né? Os amarelos são 2 mentes, né? De âmbito planetário, tá vendo? Sim. E o verde são 2 centros de interface com o meio, entende? Então é a linguagem que faz... Oi? Tem 3 brancos, 2 amarelos, não é? E 2 verdes. E 2 verdes, certo. Que somam 7 chakras, né? Que são 3 consciências,
né? Uma te conecta ao cosmos, a outra consciência te conecta ao seu eu superior, né? E a informação que ele te traz como centelha divina e te faz entender o mundo a partir da essência do todo, né? E a outra consciência, que é justamente a da Mãe Terra, né? O chakra básico, que traz a energia da ancestralidade. Então, são 3 consciências, 2 mentes, né? De âmbito planetário, que é justamente o frontal e o umbilical, né? E 2 centros de interface com o meio, que é a linguagem, né? Que é a linguagem que a gente desenvolve para entender e se comunicar na terceira dimensão. Muito bem, perfeito. Maravilhoso isso aí. Deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar para não lhe falar demais. Muitos conhecem, né? Nós temos então a figura do chakras. Algumas pessoas vão descrever os chakras, não de forma linear, né? Mas vai falar sobre o chakra esplênico, né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas nós temos então o Sahasrara, que é esse chakra aqui, o Ajna chakra, que é esse aqui, o Vishuddha, né, tá aqui, o Anahata, né, que tá aqui, o Manipura, depois o Svasthana e o Muladhara, né, são 7 chakras, né. Os chakras eles são conectados a glândulas principais, né, por isso são os principais chakras, porque na verdade o nosso corpo ele tem chakras secundários, né? Você tem chakra na palma das mãos, na ponta dos dedos, né? Aqui na cabeça também, nas frontes, atrás da cabeça. E nós temos chakras em diversos lugares. E até mesmo os nossos átomos, eles são pequenos vortes de energia, né? Que trabalham, né? Enviando e trazendo informação do universo, entende? São chakras também, né? São vórtices de energia. Então, nós somos formados por energia, e esses chakras maiores, eles são chakras principais, né? Que suprem uma parte maior do organismo. E eles são em linhas justamente porque, desde o princípio, né, os antigos yogis, eles já viam através da clarividência os chakras e as suas cores, né? Que está dentro do padrão certo da natureza, né? Que vai justamente do vermelho ao violeta, né? A ordem de cores já é assim, né? Lembra que eu falei que Deus se manifesta 1, 3, 7, você tem uma cor principal, que é o branco, você tem 3 cores que fazem todas as outras, né? Até mesmo as televisões, antigamente você chegava próximo do tubo e você via essas 3 cores, né? Que se difunde e forma a imagem, e você tem 7, né, que aí você tem todo o padrão de cores, entende? Então, até mesmo nesse jogo, né, para formar imagem nas televisões, você precisa disso. Para formar uma dimensão, você precisa disso, entende? Pelo menos nessa fase de dimensão. Por isso que, além do violeta, elas existem, mas você não enxerga, né? Talvez, justamente, nós estamos dando um salto, uma oitavação em relação ao que é a dimensão, e por isso as outras dimensões são construídas assim, né? E a sua sutileza se dá dessa forma, tanto em cor, como energia, frequência e tudo mais. E o que ocorre? E os yogis, eles descreveram os chakras nessa linha, os chakras principais. Interessante, eu não tenho estudo aqui, mas é interessante que o chakra ele já descrevia, principalmente na expressão antiga, né? Eles descreviam a função da glândula, sabe? Então, você tem o chakra frontal, que era o chakra de comando, né, do sistema, e depois você vai perceber que, na verdade, a glândula que ele está ligado, que segundo os yogis já diziam, isso há 7.000 anos atrás, hoje a medicina mostra que é a glândula que controla o sistema endócrino e todas as outras glândulas, né? Então, a função do chakra já era descrito, né? E a função glandular vai aparecer agora, mostrando que os yogis estavam certos, né? Tem pessoas que falam assim, vocês estão aprendendo errado, porque, na verdade, os 7 chakras não são esses. Você tem
acima do umbilical você tem o esplênico e você não tem chakra sexual. Tem estudos a esse respeito, né? Eu já ouvi falar isso aí. Então, o chakra sexual não existe na questão. Interessante que, pelo que eu estou olhando aqui também na montagem de Tesla no tarô, o chakra sexual aparece sim também, né? Mas o que acontece? Os yogis, eles, desde o início, eles falavam sobre o chakra sexual, né? Foi visto em clarividência, era ensinado, né, como é que eram as energias, a cor, como se trabalhava, né? Eles se alimentam, por exemplo, cuidam da sua bexiga, ovário também, a mônadas e tudo mais. O que ocorre? Mas existiu, na época, o primeiro grande livro que vem para o Ocidente, ele era de um senhor chamado Charles Westby Leadbeater. Esse cara, ele era um clarividente excepcional, discípulo de Helena Blavatsky, né? E ele era reverendo. E ele viveu na época, já no final da época vitoriana, na Inglaterra. Reverendo, clarividente, e a repressão sexual era muito grande, né? E para um reverendo, né? E ele era homossexual, né? Só que não podia sair do armário. Então ele tinha clarividência, ele tinha fé, é um estudioso excepcional, discípulo de Helena Blavatsky, conhecia muito sobre chakras, mas ele sabia, naquela época, se uma mulher falasse que tinha tido prazer em uma relação sexual, ela era excomungada na sociedade, entende? Ela corria risco de vida, sabe? Então o que ocorre? Por causa de toda essa repressão, ele aconselhou até mesmo nos próprios livros dele, a não analisarem o chakra sexual, né? E voltar a atenção para o esplênico, entende? Que seria o baço, né? O esplênico é spleen em inglês, né? Que significa baço, o chakra do baço. E o baço é um chakra secundário, ele tem um chakra secundário, ele é um órgão secundário. Muitas vezes o baço pode ser tirado de uma cirurgia, né? Sim, sim. Agora o coração já não pode, né? Muitos outros. Então o que ocorre? É o que aconteceu ali, naquele cenário. Só que esse livro, assim como muitos outros que vêm depois, analisando essa mesma linha, né, eles se difundiram muito rápido. Ele é um clarividente excepcional, escreveu muito bem a esse respeito, né, e sobre muitas outras coisas. Tenho respeito até hoje de muitos grandes escritores, como Wagner Borges e tudo mais, né, mas é sempre analisado esse ponto, sabe? Ele se sentiu reprimido por falar sobre os chakras dentro dessa perspectiva, a importância que existe o chakra sexual, principalmente essa relação que a gente faz com a linguagem, né? O relacionamento com a vida, entende? Como ele se reporta, até mesmo o próprio chakra laríngeo, né, a comunicação em si e a linguagem com tudo que é representado, né? Mas aí ele não pôde. Mas esse é o grande motivo, entende? Que muitas pessoas acabam tirando o chakra sexual e colocam o esplênico, né, no lugar, e aí fica por isso mesmo. Sim. Agora vamos falar um pouco, terapeuticamente falando, aí no teu trabalho, né? Então, levando em consideração, assim, os chakras, né, como tu está falando, os arcanos maiores, como é que tu faz a análise, assim, do que a pessoa leva, das perguntas delas no tarô, como é que tu faz essa análise desses sintomas, digamos, que as pessoas levam para ti, para quando tu encontras, assim, alguma coisa no tarô, como é que tu faz essa relação? Então, dentro do tarô, às vezes você está jogando o tarô para uma pessoa e você percebe a pegada bastante terapêutica, sabe? Aquele papo de que a pessoa está precisando de um amigo para ouvir ele, entende? E não é tanto de um... A cura espiritual, muitas vezes, ela se dá em um desabafo, né? E aí você começa a sentir o campo, a energia da pessoa, né? E aí você consegue aconselhar e olhar o que as cartas estão dizendo, porque, como a gente já mencionou,
o universo é causal, não acontece nada por acaso, entende? Sim. A pessoa mentalizou né, algo, ela tem um medo, um trauma, uma dor, você tirou cartas do tarô e jogou ali, o universo responde, né? Às vezes, se a pessoa não tiver capacidade para entender tudo que o universo colocou ali, né? Porque muitas vezes é importante justamente o diálogo por isso, porque fica fácil para o tarólogo decodificar a pergunta, para ele decodificar o que o universo quer dizer, para ele ver essa interface, né? Tem pessoas que ele pede para você jogar o tarô para eles, né? E de repente, mas eles não te fazem uma pergunta, eles simplesmente pedem para você jogar, eles deixam em off a pergunta, né? E aí Sim. você vai tentar sentir a energia da pessoa, você vai tentar sentir o que o universo está falando, e aí sim você vai poder passar aquilo, mas para um tarólogo que tem uma mediunidade mais desenvolvida, vai ficar mais fácil, entende? Sim. Senão você precisa entender com muita minuciosidade, sabe? O que realmente aquela pessoa está querendo perguntar e não está te falando, por que o universo está me mostrando isso, sabe? E aí cabe mais análise, pensar com carinho, com raciocínio, se apegar com a espiritualidade, porque falta informação, né? Então falta informação. Aí depois que você começa a falar, aí a pessoa começa a se abrir, não, é realmente porque eu estava com isso na mente, né? Eu estou para fazer tal coisa. E aí depois disso, talvez a pessoa vai se abrindo, percebe? Depois das primeiras conversas, depois das primeiras leituras, sabe? Então tem isso, né? Tem pessoas que já se abrem logo, né? E já tem uns que se comportam como se estivessem testando o tarólogo, né? Isso Sabe? que eu ia te perguntar, se as pessoas vão muito para testar. Então, e aí acontece um pouco disso. Mas é normal, né? É normal. E o legal aí dessa junção, né, do tarô com os chakras, a correlação deles, por exemplo, pessoa tímida, aí vai lá no chakra laríngeo, né, tem uma explicação melhor para dar para as pessoas, não é? Questão Exatamente, né? da carta dos Desbloquear, enamorados, não é? exatamente. Aí a irmã já entendeu já, os enamorados, né? Ah, é porque eu amo tarô. Eu vou assistir essa Então, live de novo e fazer umas anotações, né, das tuas explicações. E tu tens, assim, algum caso interessante para contar para gente nesse teu trabalho com o tarô, assim? Claro, sem citar uma coisa, nomes. então, uma coisa que eu acho interessante é quando você entra na energia da pessoa, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu estou jogando tarô para alguém e é mais fácil quando você está pessoalmente ali, sabe? Sentindo, porque aí tá o campo, né? Tá muito próximo, né? A biosfera tá ali, um entrando dentro do campo do outro. Então, às vezes você tá jogando tarô, igual um amigo me perguntou quem eu sou, sabe? E eu percebi que a pergunta dele foi muito profunda, né? E eu comecei a jogar as cartas, né? E as cartas mostrando uma atmosfera de dificuldades, sabe? De solidão, de potenciais a emergirem ali, né? E tudo mais. E chegou momentos em que, como eu estou muito imerso, às vezes me vem lágrimas nos olhos, eu não, já engasgo, já não consigo falar direito, às vezes eu morro de vergonha por causa disso, né? Mas a pessoa, parece que nesse momento é que ela se sente acolhida mesmo, sabe? E aí a mensagem do tarô é: você é o personagem, você está vivendo essa história, né? E ela tem superação. O que importa é isso, entende? E a pessoa se transforma ali, sabe? Ela é o que ela precisava, entende? Para sobreviver. É eu lembro que um pai, por exemplo, eu estou jogando a carta e aparece muita figura de uma mulher, né? Uma pessoa do sexo feminino. E esse é um que não quis me falar, né? Eu quero que você joga para mim, mas eu não queria falar nada, né? Aí tá bom, eu comecei a jogar, começou a aparecer muito a figura feminina, né? Aí na hora que, num determinado momento, vê essa informação, sabe? Da filha dele, essa pessoa tão importante, né? Que era a filha dele.
E veio a carga emocional muito forte, porque eu senti, sabe, esse amor entre pai e filho de forma muito sagrada, né? Aí a hora que me correu lágrimas nos olhos, e ele ficou até meio assustado, porque eu estava começando a falar da filha dele, né? Aí eu falei, não, é coisa boa, né? E essas coisas acontecem assim, né? O ser humano não às vezes não consegue administrar muito bem, né? Mas a gente vai aprendendo com a espiritualidade. É porque a gente nunca está só, né? A gente que trabalha assim com espiritualidade, com tarô, ninguém, na verdade, nenhum de nós, né, nunca está só. E quando a gente tem esse tipo de trabalho, né, para auxílio das pessoas, eles nos ajudam, né? Uma coisa que me chamou a atenção no começo, tu disse assim, eu estava assim, de repente me deu um estalo para eu pegar um tarô, é isso aí, é bem isso, né? Vem aquelas intuições que não são nossas. Já é um caminho, eu acredito, que já foi trilhado aí, né, na tua jornada. Eu acho isso. É verdade. É Na verdade. verdade, os nossos trabalhos, né, Juliano? Os nossos trabalhos. Certo. E antes de eu me esquecer, Pode falar. Quem ah, tiver aí para falar, a gente ainda tem bastante tempo para falar. eu queria, antes de eu me esquecer, então a gente falou sobre os 3 estágios de manifestação. Eu vou dar uma palhinha para vocês nos outros 2, tá bom? Lembra que nós falamos sobre saltos, né? E oitavação, né? Que são múltiplos de frequência. Então aqui você tem as 7 lâminas, embaixo aparecem mais 7, dentro dessa ordem de Tesla, né? Embaixo aparecem mais 7. O múltiplo, então, de cada carta, eles estão lá embaixo. Lembra que você tem o múltiplo do arcano 0, que é Deus, né? Sim. Tá vendo? Então, a próxima oitava, você tem o mago. Dá para ver aí, né? Sim. A próxima oitava é o mago. Depois a outra próxima é a sacerdotisa. Não? O que acontece? Você tem, olha só que interessante, né? Toda essa linha aqui, ela tem uma característica, um tipo de pessoa, que são das mais diversas, são milhares no planeta, tá bom? Um tipo de realidade, né? Porque muitas vezes tem pessoas que estão nesse estágio de consciência, vivendo esse tipo de realidade, mas as coisas entrelaçam aqui ainda, entendeu? Sim. Porque é necessário muitos saltos de frequência para que você saia, por exemplo, de um plano físico para um plano astral, entende? Não é pular apenas, né, uma frequência para você ir para o plano astral, entende? A mente, ela evolui, mas ela ainda está na terceira dimensão, entende? Sim. Tem pessoas que são muito iluminadas, mas ainda conseguem se manifestar aqui, percebe? Então Sim. É o que a gente percebe aqui também, entende? Saltos de consciência, mas tá todo mundo na 3D, sabe? Mas eles têm uma realidade interna diferente e eles veem o mundo à sua volta de forma diferente. Mas o que ocorre? Você percebe que aqui Deus está além dos nomes e das formas, né? E como ele está dentro dos nomes e das formas, além dos nomes e das formas, as pessoas não têm responsabilidade de entender direito o que é Deus, e às vezes fluem na frequência dele no que é o bem, né? Podem ser pessoas intelectualmente desenvolvidas, mas na sua grande maioria não precisam. São pessoas humildes, ela cuida da própria casa, de si mesmo, né? Do esposo e tal, do seu próprio eu, né? Das suas relações mais densas consigo e com a vida, né? Essas coisas acontecem. No próximo Mesmo estágio, que aconteça no inconsciente, né? Inconscientemente elas vão vivendo assim, né? Verdade. E agora no próximo estágio de consciência, o que ilumina essa pessoa é um mago. O que esse mago representa? Ele está administrando os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Ele entende, ele tem o poder da ciência,
Ao mesmo tempo que ele tem o poder da ciência, ele percebe que é o mundo macro, o mundo micro, ele entende o universo, né? E as galáxias. O homem chegou muito longe. E Deus está alimentando esse homem, entende? Isso aqui é o conceito do todo, de Deus, que se deixa manifestar. Lembra, o computador ele tem os códigos binários. Travou um pouquinho. Sim. Aí. Travou um pouquinho que você tinha dito. É o sinal, tá? Ele está oscilando. O que acontece? Então Deus se deixa manifestar. Ele se manifesta aí nos quatro elementos. Porque, deixa eu ver, travou mais um pouquinho. Aí, tá voltando. Voltou. Beleza, e o que acontece? Então ela agora se manifesta aqui. Só que como imperador, né? Ela não cuida só de si mesma mais, né? Ela cuida de todo o império, né? Ela é a imperadora, ela é o rei. Então muitas vezes é o que Jesus mesmo falou, aquilo que muito é dado, né? Existe uma responsabilidade muito grande, né? Aí tem a parábola dos talentos, aquele que granjeou mais, lhe foi lhe dado mais, mas é mais responsabilidade também, entende? Então ela tem muita responsabilidade, por isso aqui se manifesta como rei, na carruagem de batalha, né? Tem as cores branca e pretas, mostrando que tem que equilibrar bastante essa dualidade, né, para saber aonde se envolve, aonde não se envolve, como é que isso pode ser utilizado para amparar o seu povo, entende? Para amparar aqueles que estão além de sua, né, de sua própria casa, entende? Porque agora é uma grande família, entende? Sim. E continua, entende? O eremita, ele está aqui também, ó, só que ele está com uma roupagem diferente, mas ele ainda é o chakra cardíaco, entende? Esse aqui ainda é o coronário, só que é o Deus que se deixa manifestar, ele se deixa entender como códigos binários do computador, aqui era o 0, aqui é o 1, entende? Então ele se deixa manifestar, e aí ela está entendendo, né, o que é Deus, né, e de repente é a realidade, é a espiritualidade, a fé raciocinada, sabe? E vai indo por aqui, né? Você percebe que aqui você tem um rei, a morte, né? Essa é a carta da morte. E a morte está matando quem? Ela está matando um rei, né? Entende? Lembra que eu falei que existem cartas que são relativas, parametrais, né? E são cartas fundamentais? Essa é a carta fundamental. Daqui é exigida a responsabilidade, assim como era daqui, né? Só que o relativo dessa, que agora está embaixo, entende? E aí você tem a morte que está cobrando o rei, entende? Então lá na frente, se começa a acontecer alguma coisa errada, você pode olhar que tipo de responsabilidade você tinha nas mãos, ao que você não está dando valor, entende? O que você está deixando passar, sabe? A vida te deu uma responsabilidade, pode ser um dom, sabe? Pode ser jeito com alguém, sabe? Um tipo de pessoa que você pode amparar, a si mesmo você pode não estar amparando, entende? Então, esse rei está sendo chamado à responsabilidade, né? E a evolução continua. Aí, daqui a pouco, você tem a torre, né? E a torre em destruição, quem está destruindo a torre? É o universo, entende? São situações da vida, né? O próprio universo que está fazendo com que essas coisas aconteçam. O que você plantou, você pode colher. E a torre, ela não está matando qualquer um, ela não está destruindo a casa de qualquer um, ela está destruindo a casa do rei, né? Você vê o rei e a rainha caindo, né? Então, ele sai aqui agora, porque ela é o parametral, né? De quem saiu para brigar, né? Mas não soube dominar a dualidade, entende? As energias antagônicas, lembra o leão branco e o preto, né? Ele não soube dominar as energias antagônicas, né? Agiu com asperez em momentos que não era para agir. E aí, agora, aqui está cobrando, entende? Perfeito, perfeito. E essas coisas ocorrem, entende? Cada chakra, às vezes ele está ligado a coisas
no próprio organismo, é o sistema de glândulas, que de repente, para você resolver os problemas glandulares e falta de hormônios e excreções que ocorrem, né, em você, no seu ventre, muitas vezes você precisa controlar coisas que estão acontecendo aqui em cima primeiro, sabe? Porque ainda que você resolva aqui, se a causa estiver aqui atrás, entende? Por isso que nós falamos de chakra, nós falamos de posicionamentos na vida, nós falamos de estados de consciência, sabe? Tudo tem que ser analisado dessa forma. As coisas não acontecem agora. Agora é um reflexo do que você plantou lá atrás, entende? Em qualquer aspecto da vida, quer seja físico, emocional, espiritual, sabe? São reflexos de coisas que são padrões, né? São fundamentos. Administrou de forma equivocada a vida, colhe. Colhe. E aí a última carta, né? Você tem agora, né? A carta do Sol ali, né? E você tem um menino em cima do cavalo, né? E cadê ele? Tá aparecendo não tá aí ou não pra tá? ver a carta do Sol, não, tá não, tem que afastar mais. Cadê? Aqui. Aí, a do Sol, sim, sim. Se eu estiver mostrando e vocês não estiverem vendo, me avisem. Sim, tá. Então, o menino em cima do cavalo, né? Sim. E essa carta aqui, ela simboliza de novo, mais uma vez, o chakra básico. Entende? E aí é a forma com que você pode chegar ali. Porque toda carta ela tem o seu aspecto de luz e de sombra. A proposta é justamente você vencer, e aí você é o que a gente batalha para isso, é para vencer, né? E a proposta é justamente essa. Então, se é para mim vencer, eu estou com o mapa nas minhas mãos, eu analiso o aspecto de luz. Né? Porque ainda que eu veja o aspecto de sombra, o aspecto de sombra da carta, eles nos chamam a repreensão para mudarmos, para cavarmos a potencialidade que existe. Porque o arcano é uma potencialidade, né, que você usa para o que você quiser. Entende? É uma ferramenta, né? A faca que você pode cortar um legumes, você pode machucar alguém, né? E o arcano são potencialidades, são arcanos maiores, não são cartas como os arcanos menores, que de repente são situações da vida, né? Aqui são potencialidades. E aí, se você vem dentro da sua potencialidade de forma positiva, entende? E está em paz, os seus chakras relativos estão em paz com os fundamentais, né? Os seus princípios de hoje não estão rompendo com os princípios do passado, eles seguem a mesma linha, só evoluem, porque na verdade no futuro você vai atuar na vida de forma mais ostensiva, percebe? Então, se eu vou atuar na vida de forma mais ostensiva no futuro, né? Mas eu tenho que olhar o que eu tinha lá atrás, sabe? Porque aquela era a semente e ela era muito preciosa, né? Sim, e eu vou encarar dificuldades, por isso eu encaro ela dessa forma. Quando eu chego aqui, eu estou de novo, então, no meu chakra básico. E ele, mais uma vez, ele simboliza o inconsciente, tá bom? Né? Porque ele está ligado ao inconsciente coletivo, ancestralidade, né? Coisas do passado dos meus pais, do meu próprio passado, né? O chakra básico, ele faz toda essa mescla, né? Aí você percebe que cada carta ela tem a sua oitava, né? Então todo sistema ele tem a sua oitavação, que é esse sistema de baixo, né? A imperatriz, que é a alma encarnada, ela tem as suas fases de evoluir dentro do seu próprio processo, para ela pular para cá, né? E não adianta ela pular para cá e deixar o laríngeo lá em cima, entende? Ela tem que evoluir. Tem que trazer a frequência também, alinhar isso aí, sabe? Cadê? Deixa eu mostrar. Aí, né, ela pula para cá, mas deixa o laríngeo lá em cima, entende? Não dá certo, né? Então, tem que alinhar tudo isso aí, percebe? Mas aí você percebe, então, que o seu inconsciente, que era a Lua, depois de um salto de frequência, ele vira o Sol. Você percebe como a matemática e a figura das cartas, elas batem muito bem depois que a gente aplica o conceito 369, né? Parece que a inspiração artística
foi exata para caber dentro da matemática, né, da coisa, né, os números da cabala, a redução cabalística, entendeu? A matemática vórtica, né? Tudo isso parece que começa a harmonizar, entende? E agora a figura do Sol, uma novidade de vida, né? E agora tudo se faz novo, ela deu esse salto de consciência. Interessante que se você cata, por exemplo, o 19, que é o mais 9, ele aponta 1 mais 9 é 10. Né? Aí você tem que reduzir de novo. E 1 mais 0 é 1. Aí ele aponta para lá, tá vendo? Tudo isso que você está vendo aqui, tanto ele como o próprio 10, né? Tá vendo? 1 mais 9 é 10, né? Ou seja, a sua centelha divina, né? Tá dentro. Que pena que eu não te passei o arquivo, hein? Pois é. Se tivesse me passado a foto, eu jogava aí. Então, mas tá aqui. Tá maravilhoso. 1 mais 9. Deixa eu ver se eu mostro. Tá aqui. 1 mais 9 é 10. A sua centelha divina. Ela é relativo daquele lá, né? E 1 mais 0 é 1. Aí aparece aqui o Deus manifesto, né? Cadê? Eu estou mostrando ele aqui. O Deus manifesto, entende? Por que eu falei que existem 3 centros de consciência, né? De consciência, que é justamente o coronário, cardíaco e o básico, entende? É tudo aí. E tem desde o primeiro salto de consciência, o meio lá embaixo, entende? Então sempre vai apontar para cá e para cá. Deus alimenta tudo, né? Mas esse Deus, ele ainda se deixa manifestar, né? Ele irradia para a mente do ser encarnado, ele se deixa manifestar da forma que o homem acha que compreende, né? E aí vira fé raciocinada, né? Sim. Mas aí você percebe que você evolui por aqui. E aí, por último, nós temos então a sacerdotisa, né? Sacerdotisa segue esse princípio também, né? Mas o interessante é o quê? O que a sacerdotisa representa aqui? Ela representa a fé, né? Porque ela tem toda essa conexão com a espiritualidade. Essa cruz, ela mostra até mesmo um ponto muito especial dentro de todo aquele contexto cósmico, né? E de toda a geometria sagrada, onde nós temos traços, né? E os primeiros traços que podem aparecer seriam essa cruz cortando um círculo, né? E o centro da cruz, e o centro desses 2 traços podem formar uma cruz, né? Ela mostra o universo, ela entende, né? Ela tem a espiritualidade e ela tem o livro da lei, né? Ela é sábia. Ela tem a fé e a razão, né? Por isso o livro da lei está aqui. Então ela carrega o conceito teórico da coisa, mas ela tem a fé. Ela é uma junção, entende? Do 0 e do 1. Porque ela entende que Deus, ele está dentro do padrão da fé raciocinada, mas ele também entende que Deus está além de todo raciocínio, né? Sim. Então ele pode se manifestar aqui, mas ele entende que ele é isso aqui. Então ela tem a mente aqui, sabe? Só aqueles espiritualistas que tá bom se você acredita do jeito que eu acredito, se não acredita, tá bom também, entende? Você não vai ser punido por isso, né? Eu também não vou ser. A gente está evoluindo, né? E o que importa é fazer o bem, amar ao próximo, né? E seguir com a vida, porque o propósito da vida é justamente viver a experiência, né? Eu sempre falo isso. Evoluir é inevitável. Há um equilíbrio aí nessa sacerdotisa, né? Existe um equilíbrio, entende? E uma responsabilidade também. Então aqui a sacerdotisa é a mente ainda, representa a Deus que ilumina o ser encarnado, que é o segundo arcano, né? E aí se manifesta como o Papa, né? Que como Deus, né, que comporta a fé e a razão, ele também comporta a fé, né? Mas o Papa tem o livro das leis, né? Então ele tem a fé e a razão ainda, ele pode trabalhar com os 2. E aí sim, toda aquela força, né, que você tinha aqui de comunicação, né,
Porque você tinha que se comunicar com o outro lá em cima, depois agora você tem que se comunicar com o outro, mas esse outro é muito mais gente, você tem um exército, você tem mais famílias, e aí você percebe que você ainda tem muita gente para ser responsável, porque quem trabalha com a fé tem muita responsabilidade, mas a responsabilidade maior é dominar a própria fé interior, entende? Dominar a si mesmo, porque ela entende que o que acontece lá fora é reflexo do que acontece dentro dela, né? Sim. E aí ela segura o leão, a força, segura o leão, o símbolo da eternidade, né? E ela segura com graça, ela não mata o leão, né? E o tarô Edwaite mostra com mais minuciosidade isso. Eu não consegui juntar todas as cartas dele, né? Mas você percebe alguém que segura o leão com graça e com delicadeza, sabe? Não machuca a fera, apenas a impede de morder, né? E convence ele a não morder. E é interessante isso, quando a gente se posiciona na vida em relação a situações de pessoas, e nós posicionamos uma certa autoridade, mas não é uma imposição, sabe? Você convence com graça e com delicadeza, né? E se não conseguir convencer, aquilo fica impresso no inconsciente da pessoa, e quando ela estiver preparada para fazer os inputs da informação, ela vai conseguir. Depois nós temos o arcano 11, né, que mais uma vez é o chakra cardíaco, entende? E mais uma vez ele tenta equilibrar toda a situação, por isso a gente vê a justiça, né? A justiça e a balança aqui, e a espada, que simboliza não a punição, a morte, mas simboliza o elemento ar, né? E o fio da mente, né? Todo o chakra, todas as figuras de chakra cardíaco, eles simbolizam justamente essa introspecção, sabe? Você levar o ego para cá, entende? E aí ela traz a mente dela para o coração, né? O fio da mente, entende? Ela põe a mente dela aqui, né? E vai embora. A temperança, ela está temperando, é o chakra, mais uma vez, esse é o chakra umbilical, né? Que está temperando as questões relacionadas a si mesmo com a vida, né? Por isso ele é relativo do Papa, né? 1 mais 4 é 5, né? Relativo do Papa. Ou seja, questões que ocorrem dentro de si, elas são sintetizadas, né? E como eu me entendo com o mundo e com a vida, eu trabalho as minhas emoções aqui, né? Porque para nada me afetar. E depois você passa agora para o sexual, que seria o 17, aonde ela sintetizou com tanta graça Aí o plano emocional. não tá aparecendo, não. Aí tu tem que Dá mostrar, desse outro uma lado. olhada aqui, ó. Né? Aí, que pena que eu não mandei o arquivo. Aí, esse aqui é a Armanville, né? Esse aí Tá vendo? deu Ela para ver. Sim, o 14 ela ver. sintetiza, né, as questões próprias da vida, e depois agora o 17, que agora ela sintetiza o quê? Ela sintetiza não só para si mesmo, mas agora esse plano emocional ela despeja nas fontes, entende? Para mais pessoas. A proposta desde o começo era justamente essa, né? Tá cuidando de mais pessoas. E por último, você tem o arcano 20, que é o julgamento, né? O julgamento está aqui, né? Que você tem 3 pessoas levantando de uma sepultura. Esse julgamento, ele mostra o que é? Mais uma vez, é o chakra do inconsciente, né? Que seria o chakra básico, né? Mais uma vez ele está aqui. O interessante é que as figuras estão cinza justamente como a primeira proposta lá em cima, onde o chakra do eremita se reveste de neutralidade, e agora eles não se revestem só, mas eles são a própria neutralidade, que a pele é cinza. Esse não é o tarô de Edwaite, mas é interessante que aparece os 3 mostrando a pessoa em si, e ainda mostra que, além de você, existem mais 3 lá na frente, né, representando o mundo à sua volta, né, e como o mundo tem que ser, sabe, e como você tem que contribuir para que esse mundo seja, né. Então é muito interessante, porque você tinha, Você tinha aqui em cima, então, o inconsciente, que era a lua, né, e coisas que emergem da lua, que você tem a água, que é o plano das emoções, você tem o cachorro e o lobo. Sim. Você tem um cão e um lobo aqui, que representam as feras que
podem ser domesticadas, outra que ainda precisa, um crustáceo que sai da água, mostrando coisas que afloram no inconsciente. Nós temos que dominar coisas que precisam ser sintetizadas no inconsciente, que vem desde nossa ancestralidade. Depois, você oitavou isso, deu um múltiplo da frequência, o Sol aparece. Se você passar por essa fase com maestria, controlando as próprias energias, a sua relação consigo mesmo e com o próximo, aí você chega no Sol, onde faz uma novidade de vida, né? Você tem a vida mais iluminada e o movimento mais puro. E na próxima oitavação, se você vence de novo, agora você se revestiu de neutralidade, você não deve mais nada para si mesmo e nem para o mundo à sua volta. Você só contribuiu para o bem de si mesmo e para o bem de todos, né? E essa lua que virou sol, né? Agora o astro é consciente também. Você percebe a consciência de Deus em tudo, no ser que te ilumina, sabe? Você não é iluminado por um astro, você percebe que aquilo é o próprio Deus, sabe? E o seu inconsciente, então, ele dá um salto em relação ao que significa iluminação, sabe? A luz não está só no frontal, no coronário, no cardíaco, você traz ela para cá também. Cura a si mesmo, cura os antepassados, né? Então, são relações muito interessantes de se analisar. Filosoficamente, sim. dá para a gente conversar muito. Eu acho interessante o teu despertar para tudo isso aí. Isso é muito complexo, né? É talento mesmo. É talento que tu trouxeste. E Isso ao aí já mesmo está na tua ancestralidade também. Veio vindo até chegar a ti, porque a pessoa ter o estalo assim para ver tudo isso aí é talento. E maravilhoso, né? é gostoso Vamos, analisar, né? A gente se reconhece, né? A gente se reconhece olhando essas cartas aqui, a gente vê o nosso estágio de evolução, né? De repente a fase que a gente se encontra, poxa, eu tô em determinado momento eu me sinto nessa oitavação aqui do meio, mas às vezes eu percebo que em um determinado momento, em um aspecto da minha vida, eu me pareço mais com, né, no que diz respeito ao laríngeo, sabe? Eu me pareço mais com a figura de cima, eu preciso trazer isso mais para cá, entende? Alinhar esse chakra, sabe? Porque estou indo bem, mas o laríngeo não vai, o cardíaco tá lá ou tá aqui, ou de repente, às vezes está até mais avançado, você tem um chakra mais aberto, né, tá na linha de baixo aqui, enquanto você todo tá ali. Então não vai adiantar muita coisa não, porque tem que trazer consciência também. a gente vê que são processos, né? Que a pessoa. Ah, esse carro, peraí. Carro do vizinho aqui passando. Você vê que é um processo que a gente tem que ir passando, né? Não pode saltar, você tem que vivenciar. São passos, né? A nossa vida, para a gente chegar no último ponto aí do chakra básico. Não é isso? É verdade. E uma coisa interessante, você vê que Deus se manifesta aqui como zero, aí passa para o um, né? E aí, quando ele se manifesta como a sacerdotisa, ele entende então o que é a ciência, né? O que é o dogma, ele pode estar entendendo o que é a materialidade, o que é o contexto dimensional, sabe? Vai muito longe, entende? Vai muito longe. Você pode resumir tudo isso, por exemplo, quando você coloca a, a materialidade, a espiritualidade, a tecnologia, entende? E o conceito de Deus, sabe? Aquele que vai além. A gente fala, não, a ciência um dia vai explicar isso, sabe? E a sacerdotisa, ela me aparece mostrando que a tecnologia pode acompanhar muito e levar a gente para caminhos inimagináveis, mas Deus sempre vai estar além dos nomes e das formas, e a gente sempre vai entrar no paradoxo que, sabe, não dá para alcançar. É É muito, inimaginável. é muito. Eu achei muito bonito esse teu estudo, muito bonito. E não sei para as pessoas aí, mas para mim, assim, foi uma aula, porque como eu trabalho com tarô também, né, enriqueceu mais as minhas informações. É muito interessante mesmo.
Gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Juliano? 1 hora e 48 minutos, quase 2 horas de live. Se Acho que o povo vocês... tá tudo com sono, hein? Eu não sei. Talvez assim seja meio complexo, né, para eles, até para fazer pergunta, não sei. Mas eu amei. Então, se ninguém tiver perguntas, eu já vou encerrando nossa live. E qualquer coisa a gente faz uma live depois. E Juliana, me diz uma coisa: as pessoas agendam contigo para ter esse teu atendimento? Fala aí para a gente como é que é. Geralmente as pessoas têm me encontrado nos grupos, né, que eu faço parte, elas entram em contato, pedem para fazer uma leitura de tarô. Por Tu enquanto tem sido tem, assim. tu tens um canal no YouTube, não é isso? Tem um Fala canal aí no o nome do YouTube que teu eu canal. falo um pouquinho a esse respeito, né? Que é o portal Totem de Luz. Aí eu falo Certo. algumas coisas a respeito, às vezes posto uma música ou algum outro tema, né? Estamos indo devagarzinho. Agora que eu estou começando a encarar com um pouquinho mais de ostensividade, né? Sim. Eu sem preparado mais tempo e mais condições. Aí que a gente vai ingressando devagar, mas Eu a acho. proposta ainda é suprir esse canal com mais assuntos, né? Sim. Para que as pessoas tenham curiosidade de certos temas, elas possam interagir também, fazer perguntas Muito bom. É e interessante tirar até ele do tu, baú de novo, ficou muito tempo no baú. tu formatar um curso para as pessoas, para os tarólogos, né? Para acrescentar, agregar valor aos conhecimentos deles. Eu acho que seria interessante também fazer isso. Então, gente, já que não tem nenhuma pergunta, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, ou não tem mais nenhuma pergunta, né? Porque as meninas que fizeram aqui. Juliano, deixa as tuas considerações finais aí para as pessoas, para a gente ir encerrando nossa live, que foi maravilhosa. Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Que estiveram presentes, aos que vão assistir esse vídeo também, né? Que eu sei que muitas pessoas acessem depois, né? E se quiserem continuar questionando, né? Nós vamos acompanhar os comentários também, podemos responder, talvez em um outro momento também, quem sabe a Sim. gente faça alguma outra coisa. Mas é isso aí. Gratidão a todos. Se alguém quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp também, Eu vou. Pode falar. vocês podem entrar em contato pelo telefone 99622 1004 e eu estarei à disposição. Eu vou colocar aí embaixo na descrição dessa live os teus contatos, né? O nome do teu canal, o número, né? Para as pessoas agendarem contigo, tudo direitinho. Aí tu É, me passa depois, tu me passa que eu coloco na descrição do canal. o e-mail também, se alguém quiser entrar em contato pelo e-mail. E tu me dá de que forma as pessoas podem entrar em contato para agendar, né? Que é interessantíssimo, gente. Eu recomendo o tarô do Juliano. É muito bom, muito rico de informações, né? Aí, quem Então, sabe um gente, dia a gente bola um estudo mais metódico, né? Até porque, e com planilhas para que vocês possam ver direitinho, sim, para não ficar faltou brigando aqui com o foco da câmera na tela que eu estou a mostrando. foto. Se tu tivesse me É, passado, aí ficava mais melhor, né? Para as pessoas então. visualizarem. Aí a Mas gente para mim compartilha a tela. mesmo assim, foi ótimo para mim. Adorei, amei mesmo. Espero que as pessoas tenham gostado. E na próxima vez a gente faz uma coisa mais elaboradinha. Quem sabe a gente faz até sorteio, né? Para as pessoas terem o teu atendimento. Verdade. Então, Então, gratidão. eu te agradeço também, Juliano, por ter aceito o convite. Eu recomendo que as pessoas busquem, né?
essas informações aqui através da nossa live, ou que entre em contato contigo, os tarólogos também, né? Porque é um estudo, para mim, inédito. Eu ainda não tinha visto essas correlações, ainda não tinha visto. Então, te agradeço de coração por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. E para encerrar nossa live, gente, eu gosto de encerrar sempre com uma mensagem para reflexão, né? Então, eu trouxe uma de Richard Bach, do livro Mensagens para Sempre. E essa mensagem, ela diz assim, abre aspas, Fernão Capello passou o resto de seus dias só, mas voou bem mais além de falésias distantes. Sua única tristeza não era a solidão, mas o fato de a glória que as aguardava ao voar, de se negarem a abrir os olhos e ver. Fecha aspas. Então, quantas pessoas se negam a olhar para dentro de si, como o Juliano falou no começo das cartas aí, da explanação. Aquilo para deixar de ter medo de se autoconhecer, porque é daí que surge a resolução de muitos problemas, né? Muitas respostas que a gente questiona. Então, gente, eu amei, Juliano, mais uma vez, gratidão. Quero agradecer a cada um de vocês que participou aqui da nossa live. Elaine, Cristina, Fernandes, minha parceira de trabalho, gratidão, amada. Vilma Paiva, gratidão, Vilma. Se gostar do canal, se inscreva, meu amor, e deixe os Um abraço para likes. Vilma, os irmãos Guerreiros da Luz. Sandrinha Nacal, nossa parceira de trabalho. Francisca Silva, bem-vinda, Francisca. Se gostar do conteúdo, se inscreve também no nosso canal. Aqui, vou ter que rever. É isso, eu também vou rever e fazer minhas anotações. A Fran, Aqui, um muito abraço para Fran. bom. Obrigada, gente. Juliano, não saia, que eu vou encerrar a nossa transmissão. Sorria, Juliano, para encerrar a nossa live. Não tenha vergonha de sorrir. Gente, um beijo no coração de vocês. Até quarta-feira que vem, com a nossa live de quarta, tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até a Amém. próxima quarta. Deixa eu encerrar aqui. Encerrar nossa transmissão.